No campo, no esporte ou nas exposições, o cavalo é um dos animais mais admirados e valorizados do mundo. Mas você já parou para pensar no trabalho que dá tudo isso? Pois é, essa semana nossa equipe foi até um centro de criação aqui em Campo Verde, o Centro de Criação Aras Nery, para mostrar como nasce um verdadeiro campeão. E conversou com quem prepara esses animais todos os dias. Em 2020, que a gente resolveu montar um aras de verdade, a gente começou com um pônei registrado, depois começou com um cavalo quarto de milha. A partir daí a gente começou a ver o mercado nacional como que estava evoluindo nessa criação de cavalo e a gente achou muito interessante. Para agregar aqui no município de Campo Verde, que também não tinha muito voltado ao esporte, ao lazer. Então, assim, tem alguns criadores, mas não agregou todo o potencial do cavalo. E a gente, estando aqui, pensou, analisou, refletiu o mercado como estava e viu uma grande oportunidade de negócio. Fala para nós, Thiago, algumas principais características que vocês analisam para buscar um bom reprodutor. Então, essa pergunta é bem ampla, porque assim, um reprodutor, um cavalo qualquer, que ele seja inteiro, que ele não seja castrado, e ele tem uma boa qualidade de sêmen, ele pode ser um reprodutor. Pode ser um cavalo que tenha registro, um cavalo que não tenha registro. Agora, um garanhão é diferente. Então, assim, para você hoje analisar a parte de um garanhão para ser um reprodutor no seu aras, no seu rancho, primeiro, você escolhe o garanhão. Para você escolher um garanhão, você tem que analisar para que você quer esse garanhão. Qual é a finalidade? Você quer ter um garanhão para trabalhar na reprodução dos seus animais para trabalho, é uma coisa, e para a velocidade é outra. Então, são garanhões distintos. Então, primeiro você vê qual que é que você quer. Vamos supor que eu escolhi de velocidade. Então, eu escolhi um garanhão, vi que tem um cavalo, um garanhão de qualidade, que na velocidade. Eu vou contratar um veterinário para fazer a coleta desse sêmen desse cavalo, vou analisar se está bom, se não está. Se tiver bom, aí eu vou analisar outras qualidades. O que é? Esse cavalo ele já competiu? Esse cavalo ele já tem filhos? Ele tem filhos que já ganharam provas, já competiram, estão bem? Então, assim, a gente tem que avaliar o cavalo como um todo. Aí eu vejo a morfologia dele, se ele tem uma morfologia adequada para aquela competição que ele vai reproduzir. Outra coisa importante, hoje em dia também, muita gente quer pelagem, acha bonita a pelagem. Para provas, não é essencial pelagem, é mais pela beleza do animal. Então, assim, você vê a morfologia, você vê a pelagem, você vê a parte genética dele, também se ele é filho de cavalos que correu, que trabalhou, que é pontuado, e ele próprio. Então, assim, é ampla a análise que você tem que fazer para escolher um bom garanhão, um bom reprodutor no aras. E também tem que ter todo um cuidado ali, Thiago. Você sempre está acompanhando também essa questão de todo o dia mesmo ali, tem uma rotina com os cavalos para eles sempre terem essa qualidade, né? Sim, você tem que acompanhar de perto. Esses cavalos que são igual a gente trabalha só com a raça quarto de milha e pôneis, Então, a gente tem um garanhão aqui no aras hoje, quarto de milha, e o que acontece? Ele trabalha mais na estação de monta. Não é igual um cavalo de fazenda, que ele está lá, quando a égua necessita, ele vai e cobre. Aqui não tem a monta natural, então é só inseminação artificial. O que acontece? Vem o veterinário aqui, qualificado, especialista nessa área de reprodução, ele faz a coleta desse animal, no manequim, leva para o microscópio, analisa o sêmen desse cavalo, vê se está tudo ok. Dependendo, ele congela, tem um congelamento desse sêmen também, então fica em palitas congeladas, em barris, com nitrogênio, ou ele já usa a fresco para inseminar éguas. Então, assim, tem esse trabalho do veterinário, aí entra outra parte, que é o manejo específico. Então, assim, esse animal ele tem que ter um tratamento mais adequado, próximo à coleta. Por quê? Vai gastar muita energia. Então, eu mudo a alimentação dele, eu melhoro a alimentação dele, coleto mais vezes na semana desse cavalo. Outra coisa importante, tem a suplementação para melhorar essa parte de sêmen dele, essa qualidade do sêmen dele também é muito importante. Então, assim, o manejo com esse cavalo é todo especial. Não é um cavalo que você deixa lá natural e vamos. Então, porque você pode fazer várias coisas com ele durante o ano inteiro. Você pode congelar e depois usar esse sêmen só na estação de monta. Todo o preparo, até dos animais para você que vão à venda ou vão a leilão, tem que ter muito cuidado e você sempre acompanha também todo esse manejo, porque tem que ter uma qualidade diferenciada sempre. Sim, importante essa pergunta também.
No começo do ano, de cada ano, normalmente a gente senta, faz uma reunião e analisa quais animais que a gente vai levar para leilão, quais animais que a gente vai fazer venda no próprio Aras. Então, primeiro já tem uma pré-seleção ali. A partir desse momento que a gente selecionou esses animais, muda tudo na vida deles. Então, vamos supor que a gente separou animais para leilão. Então, animais que estão em piquete, primeiro, eles já saem do piquete e vão para a baia. Por quê? Eles saem da exposição do sol, não queima o pelo, vai reduzir o espaço dele ficar andando para diminuir a queima de energia, que eu preciso melhorar o porte físico desse animal. A outra coisa que entra em análise ali, a alimentação dele. Né? A gente melhora a parte energética, a gente começa a dar alfafa para ele, melhora, o volumoso já é 24 horas. Né? Então, o capim que ele come é 24 horas, aí a gente melhora mais com alfafa a parte energética. Melhora a parte da ração dele, do granulado, né? Do concentrado que a gente fala. Então, aumenta essa quantidade para ter mais energia. Vai acumular, vai ter mais gordura. Outra coisa que é muito importante, parte odontológica. A gente faz a parte odontológica porque se o animal não estiver bom na dentição dele, ele não vai comer bem e não vai engordar. Então, todo o trabalho que a gente vem fazendo não vai servir de nada. Então, a gente tem que tomar cuidado da parte odontológica. Vermifugação, para combater esses vermes também que ele tinha, normalmente, às vezes, no piquete onde ele estava. Então, faz a vermifugação regular. Outra coisa importante, as vacinas, não esquecer as vacinas, para evitar certas doenças também. Então, assim, aí a gente, adequando todas essas questões, a gente consegue fazer um tratamento específico para esse animal, para preparar ele para uma venda no leilão. Então, quando você chega num leilão, que você vê, nossa, que animal lindo, bonito, não sabe todo o trabalho que teve ali do criador para poder deixar ele pronto. Então, assim, é muito complicado fazer isso aí, não é simples, né? Então, assim, é difícil. Você criar um animal, preparar um animal para venda, não é tão fácil. Tem um investimento também que é criado ali. Tem, então o investimento é muito alto. Às vezes você tem que entrar também com uma suplementação oral, aí você tem que comprar mais um suplemento, porque aquele animal não conseguiu desenvolver o que precisava, então o custo é um pouco alto. Aqui no Aras Nery o treinamento começa bem cedo e é o próprio treinador que acompanha o desenvolvimento de todos os animais e torna-os verdadeiros campeões. Recentemente a gente teve a maior venda, o valor de um animal vendido no mundo, que foi 160 milhões, um animal. Então, assim, é um valor muito alto. Claro que é fora do normal, né? A gente teve em Cuiabá também a venda de uma égua que foi a mais vendida, mais valorizada, foi 4,5 milhões também. Mas isso é fora da realidade que a gente vive. Né? Então, assim, nós, por exemplo, eu posso te falar que um potro hoje, vamos lá, você quer comprar um potro hoje, ele varia muito, em torno de 10 mil, vamos pôr até 100, 200 mil. Aí envolve genética. Né? Aí agrega genética, os pais, quem são, quem não são. Então, assim, tudo valoriza, aumenta o valor. Se os pais já foram pontuados, se já trabalhou e correu, tem registro, tem pontuação na BQM, que é o órgão que cuida do cavalo parte de milha, ou no SGP, que é o Sistema de Gerenciamento de Prova. Então, assim, se analisa tudo para agregar valores a esse animal. Então, você vê tanto a pelagem, os pais, principalmente, né, quem foram os pais. Então, assim, mais em torno, você pode colocar aí de 10 mil a 200 mil reais, mais ou menos um potro. Aí vamos falar de um cavalo que seja de 3 tambores hoje, que está em moda, está melhorando, está aumentando. Então, assim, hoje um cavalo razoável de 3 tambores, para você comprar, ele vai variar em torno de uns 50 a 200 mil reais. Um cavalo médio, tá? Que não seja um cavalo muito bom. Aí vamos supor que você coloca um cavalo que ganhou prova, que foi recordista, em torno mais ou menos de uns 500 mil reais se você compra. E, Tiago, como que você vê o mercado hoje no Brasil? O que tem impulsionado o crescimento dele no nosso país? Sim, inclusive no Mato Grosso, né, que a gente está, que é mais específico, a gente fica muito feliz com esse crescimento que está acontecendo. Aí são vários fatores. Tem até o investimento genético, né, que faz melhorar, modernizar e aprimorar com esses animais nossos do estado aqui, melhorando cada vez mais. Outra coisa importante, os locais de prova estão melhorando, a infraestrutura está sendo adequada, a gente está tendo melhoramento de pista. Você melhorando a pista, você melhora o desempenho dos animais, melhorando o desempenho, dá mais marcas melhores no estado. Então, assim, isso atrai mais investidores. Né? Essa divulgação agora da mídia, a procura, principalmente 3 tambores, né, no estado, e também o run short, que está crescendo agora também. Então, assim, é interessante essas coisas, desenvolver mais esse mercado, que é um mercado ainda que no Mato Grosso ainda não está tão explorado.
Mas agora a gente viu que está crescendo, está esquentando essa economia, o pessoal está vendo como que é, estão gostando e estão cada vez mais desenvolvendo. Por que as pessoas falam tanto em genética? Porque a genética do animal em si, a criação dele, vai poder passar para os filhos, né, aquilo que ele tem de bom. Então, um animal que é, por exemplo, de velocidade, que é de 3 tambores, ele tem um DNA, né? É uma questão genética dele que ele pode estar passando para os filhos. Mas como que a gente vai saber isso? Né? Então, por isso que entra hoje essa parte de estudo genético, né? De evolução genética. Então, o que acontece? Você quer melhorar uma parte genética do seu plantel. Então, vou escolher o animal. Vamos lá, escolhi um quarto de milha. Beleza. Aí eu escolhi um garanhão, aquele garanhão ali. O que eu vou fazer com aquele garanhão? Vou fazer um vet check, que é um exame nele todo para ver se ele não tem nenhum problema. Vou fazer a próxima coisa, vou fazer exames nele, igual eu disse, você pega um veterinário de reprodução e você vai analisar a qualidade do sêmen. Né? A partir dali, você vai analisar o DNA desse cavalo também. Então, você vai fazer exames para quê? Para ver se ele não tem, como que se diz, histórico de ter doenças, algumas patologias, né, que possa estar transmitindo para os filhos, algum gene dele que seja não tão compatível com a raça que ele está levando, para não levar para os filhos. Então, assim, você faz todo um estudo do DNA dele para poder ver se ele serve para reprodução para você ser o garanhão. A partir daí, você escolheu, deu tudo certo, está tudo ok, tem uma outra parte, porque você não melhora o DNA, a genética sozinho, com o macho. Aí entra a fêmea. Você vai ter que fazer a mesma análise numa outra égua fêmea. O que você vai ver? Você vai ver todo o histórico dela, também o registro dos pais dela, se são animais bons, se já teve pontuação, se já correu prova. Essa égua também. A partir daí, você escolheu o macho e a fêmea, que é onde você vai evoluir. A partir dali, você cruzou o animal. Então, vai misturar 2 DNAs. Ele vai levar as coisas boas do pai e as coisas boas da mãe, esse potro. Esse embrião que gerou entre o macho e a fêmea, ou você vai deixar na própria égua, ou você vai fazer uma transferência de embrião numa receptora. Aí que vem o problema também. Não adianta só você cuidar bem do macho e da fêmea, você tem que cuidar bem da receptora. Por quê? O DNA vai ser do pai e da mãe, porém, quem vai nutrir esse embrião e esse potro na barriga vai ser a receptora. Então, você tem que tratar bem também para ela fornecer todos os nutrientes para esse produto dentro da barriga. Depois que nasceu esse produto também, que foi bem cuidado pela barriga de aluguel, que a gente fala, né, que é a receptora, nasceu. Aí você tem que dar toda a qualidade para esse produto, para esse potro crescer e desenvolver da melhor forma. Para quê? Para ele poder imprimir toda a genética que ele trouxe do pai e da mãe, para ele ser um bom animal. Ano retrasado, vocês estiveram na Expo Verde ali, com alguns animais. Esse ano, o pessoal vai poder também estar com frio nas crianças, né, ali com os potros, não? Sim, bem lembrado. A gente levou alguns pôneis na época, levou alguns quartos de milhas também, alguns cavalos. Inclusive, a gente colocou até sela para as pessoas montarem, as crianças adoraram. O ano passado não tivemos como ir por agenda nossa mesmo, e esse ano deu certo, a gente vai levar os pôneis para as crianças poderem estar lá conferir, tirar foto. A gente vai levar um garanhãozinho nosso, inclusive, para estar montando nele lá, se possível for, né? E os pais tirar foto, que eu acho que é bem legal para as crianças. Pois é, e o repórter também está aqui participando. Eu estou conhecendo aqui a Shine, ela que é um cavalo muito dócil, que faz parte aqui da escolinha do Aras Nery. E como você está vendo aqui pela reportagem, um animal muito bem cuidado. Do campo às pistas, o talento dos cavalos e o trabalho dos treinadores se unem em uma verdadeira história de parceria e superação.